Abra aí no Evangelho segundo João. Iniciando hoje um novo capítulo. Capítulo 20, verso 1 a 10. Vamos aqui expor a palavra de Deus para o seu povo e que seja no santo temor. Capítulo 20, verso 1 a 10 diz o seguinte, amados. Primeira leitura na King James e o irmão pode acompanhar na sua Bíblia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Verso 2. Então ela correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles o puseram. Verso 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim os dois corriam juntos, mas o outro discípulo ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. 5. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho postos ali, todavia ele não entrou. Verso 6. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. Verso 7. E que o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava caído com os panos de linho, mas enrolado em um lugar à parte. Verso 8. Então foi também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Verso 9. Pois, como eles ainda não entendiam a Escritura, que diz que ele deveria ressuscitar dos mortos, então os discípulos retornaram para a sua própria casa. Vamos orar? Oremos, irmãos. Eterno Deus, estamos aqui com a sua palavra, perante ela, Deus, no santo temor, e sabendo, Deus, que essas palavras podem nos santificar, nos fortalecer, nos corrigir e também salvar o perdido. Que o Senhor venha, Deus, a nos conceder a graça de um entendimento completo da sua palavra, mas principalmente que o nosso temor, que a nossa gratidão, ela aumente, Deus, ao vermos estes fatos aqui narrados, inspirados pelo Santo Espírito. Que o Senhor me ajude como expositor e que o Senhor ajude os meus irmãos na recepção dessa palavra e na aplicação em nossos corações. Que não haja, Deus, nenhum coração incrédulo nesse momento. Que não haja ninguém rejeitando a sua palavra. Eu peço, Deus, que todos nós se esforcemos para, Deus, receber essa palavra e o Senhor divinamente nos entregá-la. Obrigado, Pai. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o título aqui da minha mensagem hoje é o ocorrido, propriamente dito, a visita de Pedro e João ao túmulo. Tá? Então, vamos ver como ocorreu este fato que para nós é muito significativo, é muito importante. E ele embasa para nós, na nossa fé, um dos pilares principais do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Aqui nós temos provas de que realmente Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, amados, a ressurreição como um pilar da fé cristã, ela exige de nós uma atenção especial. E com a ressurreição de Cristo, ela é uma doutrina muito importante, é um artigo da nossa fé. E sem ela, o que seria de nós? Sem a ressurreição em Cristo, que fé nós teríamos? Que esperança de vida eterna nós teríamos? Tudo seria extinguido. E por essa razão, amados, é que os evangelistas aqui, não só João, mas você pode encontrar esse relato em Lucas, em Mateus, em Marcos também, eles se munem de precaução e uma preocupação para prová-la. Quando os evangelistas escrevem sobre a ressurreição, eles trarão detalhes, eles se preocupam em descrever o que realmente eles viram,
o que essas mulheres viram, o que ocorreu. E como João, que está aqui, ele nos traz muitas provas a fim de nos assegurar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A preocupação fundamental aqui é provar para cada um de nós e alimentar a nossa fé de que aquele túmulo permanece vazio, de que aquele túmulo não está mais lá com o corpo de Cristo, e sim ele ressuscitou e vive e governa. Para pensar um pouco sobre uma fé sem ressurreição de Cristo, eu gostaria de revisitar alguns textos de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 a 20, onde o apóstolo Paulo trata justamente sobre isso. Uma crença que não considera a ressurreição. Tá? 1 Coríntios, Maurício, 15, verso 13 a 20. Paulo vai dizer o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Uma fé inútil. Mais que isso, ele diz, ele continua, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, quebrando o mandamento de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele diz, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E ele vai dizer por quê? Vai até o verso 20. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, o termo dormir é um termo usado para aqueles que morreram em Cristo. Então nós podemos pensar de toda aquela galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos. Estão perdidos, sem esperança. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, não além da morte, não contando com a ressurreição, somos todos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. E o 20, último, mas de fato Cristo ressuscitou, diz Paulo, dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ou seja, irmãos, uma fé sem a ressurreição de Cristo, crer no cristianismo, sem termos a esperança de sermos encontrados nele após a morte e não experimentarmos essa morte eterna, é uma fé morta. Seríamos os mais lunáticos possíveis de estarmos aqui em uma igreja, participando de uma ceia, celebrando a morte de Cristo e apenas a morte. Seria loucura. A nossa fé seria inútil sem a ressurreição. Então, com esse texto, com essa preocupação do evangelista, nós temos que olhar com cuidado o que ele narra sobre a ressurreição, o pilar da minha fé. E quem são as primeiras testemunhas? As mulheres. E certamente não havia nada mais grandioso, amados, de forma terrena, nos discípulos, olhando para os discípulos, daqueles que seguiam a Cristo, presenciar, olhar para aquele túmulo vazio. E se os irmãos estiverem lembrados, essas mulheres acompanharam a crucificação, conforme o verso 25 de João, do capítulo 19. Elas estiveram presentes auxiliando José de Arimateia e Nicodemos na retirada do corpo e levado até mesmo ao túmulo, que era ali perto, segundo o texto. E não só isso, elas não se apartaram do local onde foi colocado o corpo de Cristo. Essas mulheres, então, agora são agraciadas com a constatação, as primeiras a verem Cristo realmente ressurreto. Então, amados, veremos aqui o relato, com santo temor e cuidado, conforme João nos narra.
Certamente eu vou utilizar aqui muito dos outros evangelhos, de forma a complementar, né, o relato de João. Capítulo 1, agora utilizando a João Ferreira de Almeida, o verso 1, perdão, vamos entrar no texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Então, amados, a primeira coisa que nos é informada, e é com grande alegria, é que a ressurreição de Cristo realmente ocorreu no primeiro dia da semana. E aqui está um dos embasamentos bíblicos que nós temos, né, para a transferência do sabate cristão para o primeiro dia da semana, o domingo. Este dia para nós, a qual estamos hoje cultuando, é o dia onde a cristandade, desde os primórdios da igreja, passaram a se reunir. Você percebe até mesmo nas cartas de Paulo, ele falando com as igrejas, se planejando para viajar de acordo com a segunda, né? Mas no primeiro dia da semana ele estava reunido, em culto. E é manhã de domingo aqui. O primeiro dia da semana, enquanto ainda está escuro, algumas mulheres deixam suas casas, deixam seus alojamentos, e levando os aromas que haviam preparado, elas foram para o túmulo de Cristo, com o fim de ungir o cadáver. Colocar ainda mais especiarias. Com base em quê? Porque o texto de João não diz nada sobre especiarias, o que elas estavam carregando e o que elas estavam fazendo ali. Mas Lucas 24, aí entra o primeiro texto aí de auxílio para nós, fala um pouco sobre esse ocorrido. Lucas 24, verso 1. Olha lá, também no primeiro dia da semana, então Lucas também afirma isso. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Cristo já morto, então lembrem-se, irmãos, que José de Arimateia, a qual foi pregado, né, na última semana, eles deram um túmulo, a qual nunca nenhum cadáver havia colocado ali. Era próximo ali do jardim ou do Monte da Caveira. E, amados, na sexta-feira, então, eles fizeram isso rapidamente. Estão lembrados do último verso? 42. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Então, o dia já estava se findando. Havia a necessidade de se preparar para a Páscoa, que ainda era um costume muito presente ali entre os judeus. Então eles colocam Jesus logisticamente e providencialmente também neste local perto e vão se preparar. Tudo isso na sexta. Passa-se o sábado, então tudo indica que em Lucas 24 essas mulheres se preparam, né, para a Páscoa, a preparação, e elas já planejam levar até o túmulo especiarias. Amados, isso me chama a atenção, de que mesmo Cristo ali morto, e mesmo essas mulheres e discípulos ainda tendo uma fé um pouco, talvez, não aperfeiçoada, mas eu percebo nessas mulheres, e o texto nos permite dizer isso, uma certa preocupação, um certo sentimento de que Cristo mesmo ali morto, naquele sepulcro, elas queriam ainda assim estar perto. Elas queriam ainda assim cuidar, embalsamar ali, digamos, né, com esses aromas. E o que eu visito aqui no pensamento dos irmãos é o sentimento dos discípulos para com o seu Senhor. Os discípulos se preocupam realmente, e essas mulheres demonstram isso. Uma preocupação de estar perto aonde Cristo esteja, independentemente da forma em que ele esteja. Vocês viram na crucificação, e junto, verso 25, a cruz de Jesus estavam em pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas e Maria Madalena. Estavam lá, Cristo crucificado, e eles ali, João também. E quando retiram o corpo, estavam lá quem? As mulheres, como exposto aqui semana passada. E agora novamente. Então, tanto antes, como durante, como depois, essas mulheres queriam estar próximas. O texto diz que Maria Madalena foi ao sepulcro.
E por que ela foi num sepulcro? Quem eram essas mulheres? Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, ou simplesmente outra Maria, são mencionadas pelos outros evangelhos. Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24:10. Põe para a gente aqui. Marcos acrescenta aqui Salomé também, em Marcos 16:1. Ou seja, era uma grande reunião de mulheres. E um tanto de Maria, né? Porque tinha de Maria aqui, era brincadeira, né, irmãos? Mas veja, Lucas 24:10. As que contaram essas coisas, os apóstolos, foram Maria Madalena, então condizente com o Evangelho de João, Joana, então aparece aqui Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras, que estavam com ela. Então, não dá para definir quantas mulheres tinham. Uma coisa que aqui eu gosto de destacar no texto, e muitos pregadores fazem isso também, sérios, é de ver a proeminência, né, que a mulher tem no serviço ao Senhor. Eu não descarto homens piedosos que trabalharam, ainda trabalham para a igreja de Cristo, mas uma constatação que eu vi em todas as igrejas a qual já fui membro, é que quando era para orar, uma reunião de oração, quem estava presente lá em números sempre eram mulheres. Quando o assunto é fazer algo para a igreja, as mulheres parece que têm sempre uma vontade a mais em comparação com os homens. Isso pode ser uma percepção falha, né? Porque eu não consigo analisar o todo de todos os cristãos, mas apenas por amostras de onde eu passei, por onde eu vivi, esse foi o quadro. Não sei se talvez seja o seu também. Mas eu vejo aqui no texto também, amados. Eu vejo aqui no texto essas mulheres juntas, uma equipe de mulheres, e sempre ali juntas. Para quê? Servir ao Senhor, mesmo ele morto, querendo servi-lo. Amados, falando ainda um pouco mais sobre o sentimento dos discípulos, eu quero revisitar um pouco o questionamento que eu fiz semana passada. O que você sente por Cristo? O texto me chamou a atenção nesse início aqui, irmãos, de que o sentimento de um discípulo com uma fé firme é de estar perto do seu Senhor. Vocês viram o que é ser representado por Cristo no pacto da graça? É conhecer o seu Deus. E quando eu conheço o meu Deus, eu quero estar próximo dele. Então, amados, eu me pergunto o porquê muitas pessoas se querem ver nesse estado mórbido, afastado de Cristo. E quando eu olho para os salmos de Davi, quando eu olho para os homens como Noé, que está sendo pregado em Gênesis, eles tinham esse sentimento. Eles tinham esse sentimento de estar próximo, de não se apartar de Deus. Certamente essas mulheres, eu posso aqui presumir, que elas seriam sempre as primeiras a estar na igreja, seriam sempre as primeiras a estar trabalhando, seriam sempre as primeiras a dar um bom exemplo de mulheres piedosas e cristãs. Agora tem gente que eu tenho que falar, você precisa ir para a igreja. Tem membro da igreja que hoje não está aqui no dia do Senhor. E isso, para um cristão, irmãos, como vocês estão estudando a confissão de fé, é inconcebível. É inconcebível. É da natureza da nossa fé, no dia em que o nosso Senhor ressuscitou, estarmos reunidos em santa convocação para adorá-lo. Em 2022, quantos cultos ao domingo, às quartas-feiras e reuniões de oração você faltou? Talvez se eu planilhar os seus dias de serviço ao Senhor, não é só uma vinda à igreja, mas de serviço genuíno ao Senhor, de adoração genuína ao Senhor, você tem mais faltas ou vindas? Olhe para o texto e veja qual que é a disposição dessas mulheres cristãs que são discípulas de Cristo. Que João também, que está ali na cruz e é colocado aqui para todos nós.
E veja, irmãos, elas observaram o dia de preparação e que elas saem de madrugada. De madrugada, sendo ainda escuro, quando João diz que elas, antes de clarear o dia, devemos entender que tinham saído durante a noite. Que antes de chegarem ao sepulcro, o dia amanheceu. E que no crepúsculo, quando terminou o sábado, levaram especiarias. E assim a narrativa dos outros evangelistas ficaria conciliada, irmãos, porque outros vão falar que elas vieram pela manhã. João está falando aqui que estava à noite ainda, né? Ou seja, elas saíram de casa à noite, mas quando chegaram no sepulcro já estava amanhecendo. Eu fazia cultos lá no Tabuão às 9 horas da manhã. Algumas pessoas chegaram para mim e falaram: muito cedo, pastor. Eu falei. Aí me veio à mente: que horas que é o culto na Igreja Católica Romana? Aos domingos. Que horas que começa lá? 7 horas. Mas 6 horas já tem gente lá? Já tem. Eu fui da Igreja Católica, muitos aqui foram também. E eles vão. Agora o povo de Deus, o povo cristão, o povo do Evangelho, não consegue, amados, ter um sentimento, porque tudo aqui é movido por sentimentos, por uma motivação de conhecer o meu Deus, de servi-lo, de amá-lo. É o bem dizer, ó minha alma, que cantamos. Não cantamos isso? Bendizei, Senhor, ó minha alma. Essas mulheres certamente estão bendizendo ao Senhor com a alma delas. E aqui começam as constatações. De madrugada, saindo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Embora fosse ainda escuro, quando as mulheres saíram de casa, o sol já tinha saído quando chegaram ao túmulo. Enquanto se arrastavam tristemente para fora dos portões de Jerusalém, iam preocupadas com a grande pedra que estava na entrada do túmulo. Então isso já era uma preocupação. Porque elas estavam levando especiarias, precisavam adentrar ao túmulo. E veja, amados, Marcos 16, verso 2 e 3, narra essa preocupação das mulheres. No primeiro dia da semana, mais um, então, que afirma, né? Os evangelhos foram escritos, irmãos, em tempos diferentes. Tudo indica que João foi o último a escrever o evangelho. Tá? Então já circulava essas cartas aqui entre as igrejas. Tá bom? Já tinha a circulação desses evangelhos. Marcos diz que no primeiro dia da semana também, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Tá? Perguntando umas às outras, veja a preocupação uma das outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Né? As mulheres ali preocupadas, já começando a ver essas questões logísticas. E Mateus 28, verso 2 e 4, diz que essa pedra também já havia sido removida. Vamos ver Mateus 28, 2 a 4? E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Opa! Então Mateus nos traz mais um detalhe. Que neste sepulcro aqui, tinham guardas. Neste sepulcro aqui, tinha esta pedra. Neste sepulcro aqui, veremos mais para frente, foi colocado um selo de Pilatos. Este selo era de forma a selar e não remover. Se removesse esse selo, os irmãos verão, era um motivo de transgressão séria contra o imperador romano. Então era um túmulo fortemente preservado, guardado. Por quê, pastor? Porque tinham-se algumas preocupações dos líderes religiosos quanto ao corpo de Jesus. O que chama a atenção aqui, amados,
é a palavra removida, né? João fala que a pedra fora removida, pelo menos é traduzida dessa forma para nós. Mas no grego é um verbo, né, no particípio perfeito, passivo. Diz que essa pedra aqui, o significado dessa palavra, airo, é levantar, elevar, erguer, tirar do chão. A ideia pela palavra grega aqui é que essa pedra, ela foi arremessada. Ela não foi apenas rolada. Ela foi removida. Tanto que foi um grande terremoto, como vimos ali no texto, né? Foi algo realmente cataclísmico. Foi um evento ali de natureza divina. E qual era a situação do túmulo, amados, após a ressurreição? Isso tem um grande significado para nós. Veja, este selo romano, que está... Põe em Mateus 27, vamos ler do 59 ao 66, o finalzinho de Mateus 27. Olha lá, pegando um pouco até da semana passada, que já foi pregado, né? José de Arimateia tomou o corpo, envolveu num lençol limpo, de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então cumpriu, colocou o corpo de Jesus lá, envolveu ele, deixou tudo certinho, colocou a grande pedra. Tinha homens trabalhando para José de Arimateia, era um homem que tinha recursos. E Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente ao sepulcro. Olha quem estava assistindo. Colocar lá, olha as Marias aí. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos. Não era preparação? Não era o sabate? Foram até Pilatos. Olha a preocupação. E disseram, Senhor, lembramos que... Olha o que eles disseram a Pilatos. Enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Esses homens ainda estão perseguindo a Jesus Cristo mesmo com ele morto. Eles ainda estão preocupados. E segue, 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, e este último engano será pior do que o primeiro. 65. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança. Então eles armaram, todas as vias de acesso ao sepulcro nós vamos fechar. Nós vamos armar aqui um grande esquema de segurança. Ninguém pode vir para cá. E além de deixarem um destacamento montando guarda, olha lá o selo, lacraram a pedra. Pegando o livro Mais que um Carpinteiro, não sei quantos já leram, de Josh McDowell, ele diz que o selo romano, se ele fosse rompido, significaria crucificação automática e de cabeça para baixo, tá, do soldado que estava ali, ou quem rompesse. A gigantesca pedra que fora removida, não apenas da entrada, mas afastada do sepulcro, como se tivesse sido erguida e levantada para longe, como eu disse da palavra grega para os irmãos. E os estudiosos, né, históricos supõem que essa pedra pesava de entre 1 a 2 toneladas. Tá? Então é uma grande pedra, precisa de muitas pessoas para mover essa pedra, rolar simplesmente essa pedra. Mas a ideia de João é que ela foi arremessada realmente. E, amados, a unidade de guarda que fugiu, isso poderia trazer grandes problemas para aqueles guardas. O imperador romano, bizantino Justiniano, nos seus escritos, nos seus resumos, no capítulo 49, verso 16, ele faz uma lista de 18 ofensas pelas quais uma unidade de guarda, como vimos no texto, poderia ser executada. A lista incluía dormir ou abandonar o posto deixando sem vigia. Ou seja, isso era um costume romano. Com os guardas, existiam ali leis de preservação. Então ele não só mandou soldados. Aqueles soldados sabiam claramente qual era o dever deles. E nós vimos em Mateus 27 que os guardas fizeram o quê? Fugiram. Correram.
aqui nós estamos começando a ver, amados, alguns sinais vivos de que a ressurreição de Cristo foi algo milagroso, mas constatado. Propósito da remoção desta pedra. Em nenhum versículo se diz que essa pedra tivesse de ser removida para que o Senhor pudesse sair do túmulo. O corpo ressurreto de Cristo, como capítulo 20, verso 26, veja aí um pouco mais para frente. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, o túmulo também está trancado e fechado com esta pedra, e ficou no meio e disse: Pai seja convosco. O corpo de Cristo ressurreto não necessitava de uma remoção daquela pedra. Ele poderia sair de lá a qualquer momento, como assim quisesse. Mas, amados, qual o propósito, então, tem essa remoção dessa pedra? Eu coloquei alguns aqui, que primeiro, para indicar que o túmulo tinha sido vencido e que a vitória tinha sido alcançada. Que mesmo com selo, mesmo com guardas, mesmo com uma pedra de 1 a 2 toneladas, o túmulo foi sim aberto. E aquilo então se tornou um sinal visível para os seus discípulos de que ele não estava mais ali. Segundo ponto que destacamos é para que Pedro e João pudessem entrar lá dentro e para que todos pudessem ver, constatar lá dentro que o túmulo estava vazio. Porque com a pedra, Pedro e João não iam conseguir remover essa pedra. As mulheres, então, muito menos. Então, amados, o propósito para a remoção dessa pedra, veja que a providência divina ela é perfeita. Ela serve, amados, aqui para alimentar a nossa fé. E isso aqui tem um propósito de trazer constatações para nós que cremos. E esses homens se tornaram, então, testemunhas visíveis, oculares. E quando as mulheres, que foram as primeiras, pois o texto diz que Maria Madalena, correto? Foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra tinha sido removida, ela ficou alarmada. Quando a mãe de Tiago, menor, a mãe de Tiago e João, Joana e outras mulheres entraram no túmulo, elas não encontraram o corpo de Jesus conforme Lucas 24. Maria Madalena começou então a correr em busca de ajuda nessa terrível situação. João destaca Maria Madalena porque ela foi a primeira a ficar desesperada. Ela viu que a pedra foi removida e logo ela trouxe alguns pressupostos sobre sua mente. E ela, correu. As outras mulheres, muito provavelmente, conforme os outros evangelhos, permaneceram lá. Lucas 24, verso 2, assim, veja aí as constatações. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E o que ele disse? Põe no 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Maria Madalena provavelmente não está aqui, irmãos. Está correndo para informar aos discípulos sobre a pedra. E o verso 2 nos diz sobre isso. O verso 2 vai dizer: correu, pois, e foi com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela começou a pensar, olha o motivo de alarde aqui de Maria Madalena: roubaram o corpo do Senhor, levaram embora. Não sei onde está o corpo mais. E agora? As mulheres, amados, que continuaram lá, elas realmente encontraram o túmulo vazio e, assustadas, apressaram-se para contar aos homens. Depois elas tentam também ir, veremos mais para frente.
Pedro e João, então, eles correm até o túmulo. Comparando com os relatos de Lucas, principalmente, parece que alguém se destacou primeiro, e este aqui é Maria Madalena. Mas veja, Lucas 24 ainda, no verso 9 em diante, do 9 ao 12. Olha como esses homens receberam a mensagem. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11. E todos os outros, e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Mais um. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou-se admirado com o que acontecera. Inicialmente, esses homens, então, não acatam. Eles recebem com um certo ceticismo, incredulidade a informação dessas mulheres. Mas eu penso, por que elas foram a Pedro e João? Pegando aqui o relato de João. Não surpreende absolutamente que Maria, que estava alarmada, corresse a avisar Pedro e João. Esses dois amados eram provavelmente considerados os apóstolos principais. Eles eram frequentemente vistos juntos, também Tiago é incluso aqui. Ambos teriam ficado profundamente surpresos com o relato de Maria. João era, além do mais, o discípulo a quem Jesus amava. Então elas vão diretamente àqueles a qual sempre estavam próximos de Cristo e informam este fato. Aonde está agora o corpo de Jesus? O que aconteceu? Principalmente Maria Madalena, que sai primeiro, né, do relato. E o verso 3 vai dizer: saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Pedro e João, perplexos pelo relato de Maria, eles partem imediatamente em direção ao túmulo. E no início, eles são descritos como apenas andando. E não temos uma expressão saíram rapidamente aqui no verso 3. E depois algo muda. Porque no verso 4 já vai inserir que eles passam a correr. E talvez o que implique esse caminhar inicial seja o próprio ceticismo deles. Não é algo importante. Essas mulheres estão loucas. Não é algo que exija da gente urgência. Então vamos ir. Mas no verso 4, que eu já gostaria de pegar junto aqui também, João já fala que corriam os dois juntos. Mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E duas perguntas devem ser feitas, e isso me chamou a atenção. Eu falei, por quê? O que mudou? Saíram andando, primeiramente, né, como a gramática grega do verso 3 nos permite afirmar. Não tem nada que diga aqui que eles saíram já correndo. Mas no verso 4 ocorre essa mudança e leva esses homens a começar a correr. E algumas coisas começaram a vir na minha cabeça, né? Só que a gente tem que tomar cuidado que essas coisas começam a vir na cabeça, porque é o que a Bíblia nos permite falar, nós não falamos. Mas alguns pressupostos começam a surgir, irmãos. Seria talvez uma mensagem das mulheres que a essa altura tinham deixado o túmulo e algo muito surpreendente começa a ocorrer nos apóstolos? Será que algo começa a trazer alguns relances dos ensinos de Cristo? Será que a urgência da preocupação com esse sentimento para com o seu mestre começa a aflorar? Não sabemos. Mas sabemos que algo mudou. Eu saio andando, ele e meu companheiro, e daqui a pouco correndo. Mas o outro discípulo, a qual o João se refere a si mesmo, mais ligeiro do que Pedro. João gosta só de falar coisa boa dele, né? Ele é o mais rápido, é o mais amado, né? Ele só fala coisa boa dele, né? Judas fala que é o ladrão, né? Ei, João. Mas, amados, ele corre mais. Aí por que ele corre mais? Alguns vão falar que ele era mais novo, tinha mais vigor. Ou esse mais, Pedro talvez mais pesado, mais forte, não sei, mais velho. Mas algo aconteceu, irmãos, que eles passam a correr.
E o primeiro discípulo, né, o João, ele chega primeiro ao sepulcro. Ele chegou lá primeiro. Mas, amados, partindo do ponto de que, se realmente o pressuposto de que a fé e a esperança deles começaram a ser alimentados, com essa ideia de que realmente, será que ele ressuscitou? Isso nos traz algumas verdades. Porque algumas coisas sabemos à luz da Bíblia, que a ação santificadora, ela move as nossas convicções e a nossa coragem no nosso coração. Eu sou cada vez mais corajoso, porque o amor sincero, como diz o próprio João em suas cartas, remove todo o medo, lança fora todo o medo. Então, amados, se eu estou com uma fé firme, se eu estou com uma ação santificadora dentro de mim, operada pelo Santo Espírito, certamente eu serei mais vigoroso na minha vida cristã. Certamente eu serei mais piedoso no meu caminhar. Então, amados, quando o Espírito age, isso sabemos que é de forma gradual, isso difere para cada cristão. Mas, amados, devemos pensar que realmente, se eu tenho uma fé resoluta, sólida, aperfeiçoada, crendo realmente no meu Senhor, conhecendo o meu Deus, isso certamente repercutirá na minha vida prática. Isso certamente trará mudança no seu dia a dia. E o que eu e você talvez precisemos para correr e não andar na fé cristã é ter esse aperfeiçoamento da parte do nosso Senhor. O verso 5 vai dizer: e abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Ele ainda continua no verso 5 falando sobre si mesmo, João, porque ele chegou primeiro no sepulcro, viu realmente lá dentro, ou seja, realmente a pedra estava removida, realmente não tinha-se mais os soldados, e ele abaixa-se. E dentro do sepulcro, ele vê os pedaços de pano que envolveram Jesus. Porém, não entrou. Ficou lá de fora. Primeira coisa, constata-se aqui então que o sepulcro era realmente em um nível, né, como se fosse uma escavação realmente, dentro de uma caverna talvez, mas algo baixo. E é justamente isso que ele coloca aqui, João. E abaixando-se, viu os panos de linho. A entrada, como em muitos túmulos orientais, e são semelhantes até hoje, era provavelmente baixa. E dessa maneira, duas ações eram necessárias. Primeiro, que a pessoa tinha que se abaixar, e tendo se abaixado, ela podia olhar lá dentro. Isso se repete, né, amados, no verso... No verso 11, né, que eu vou parar no 10 hoje, mas Maria ficou parada e chorando do lado de fora da sepultura, e quando ela chorava, curvou-se e olhou para dentro do sepulcro. Né? Então, realmente, a estrutura ali, geográfica ali deste túmulo, olhando para o relato, era que era algo baixo mesmo. E viu os panos de linhos ali deixados. Quando João se abaixou e olhou, ele viu as bandagens de linho, irmãos. E o que ele viu foi surpreendente. Jesus, o seu corpo, estava longe de ser visto. Mas os panos de linho que foram usados na sua preparação, no seu enterro, estavam ali. Ao contrário de Lázaro, vocês lembram de Lázaro? Capítulo 11, verso 44, volta um pouquinho. Que também foi ressuscitado, correto? Capítulo 11, verso 44, diz assim: e saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Diferentemente de Lázaro, as coisas que foram utilizadas no seu enterro estão lá, no chão. Estão lá no local do enterro. O corpo de Jesus, em sua ressurreição, glorificado, amado, simplesmente não poderia ficar mais amarrado com esses panos. Em vez de em breve iria, sabemos que passar pelas paredes e já vestido, provavelmente, em um estado glorioso,
ver essas marcas de um corpo simplesmente finito. Aqui, amados, nós já temos alguns sinais de uma transição daquilo que foi finito e habitou entre nós, e agora está glorificado, e agora se encontra em um estado perfeito. E assim seremos nós, quando nos despirmos desta velha natureza, deste corpo, e um novo corpo, uma nova vestimenta que será nos dada. Se isso ocorreu com Cristo, se aqueles panos de linho estão ali jogados, esteja certo de que tudo isso que acompanha a nossa natureza finita será deixado de lado, irmãos. Ficará no caminho e estaremos com Ele, assim como Ele se apresenta. As provas da ressurreição. Lembram qual era a preocupação de Maria Madalena? Roubaram o corpo. Não está lá. Não sabemos para onde levaram. Em contraste, os ladrões de túmulos, pense agora comigo, dificilmente teriam tido tempo para retirar todos os panos de linho, deixar lá, tirar também a toalha que está no rosto, e na sua pressa, levado o corpo, nu. Um túmulo guardado, não se esqueçam, por guardas, um túmulo selado pelo próprio governante. A preocupação de que essa história poderia alimentar a fé de muitos, deixar as bandagens para trás, seria justamente o contrário das intenções dos líderes judeus. A história de que os discípulos teriam roubado o corpo também se torna falsa, nos trazendo afirmações, através de simples panos de linho, de que nem um amigo e nem mesmo um inimigo poderiam ter levado, amados, em consideração, deixar ali esses panos. Os lençóis podem ser considerados como os despojos que se destinavam a levar a convicção na ressurreição de Cristo, pois não era provável que o seu corpo estivesse nu para possibilitar a sua remoção de outro lugar. Isso não teria sido nem feito por um amigo, nem mesmo por um inimigo. O que os teólogos vão dizer aqui, amados, o que torna inviável a percepção de que o corpo foi roubado, primeiro, todo o sistema que foi montado de segurança. E segundo, que ladrão que ia se preocupar em retirar todas as faixas? Que, vamos ver mais para frente, pegaram o lençol que estava sobre a cabeça, dobrar bonitinho. Não, eu vou deixar aqui bonitinho, né? Porque o próximo que vai vir aqui, aí ele usa isso aqui, né? O ladrão vai pensar assim, né? Pensando em uma situação de que, se eu romper aquele selo, falei para os irmãos, crucificação de cabeça para baixo. Sabendo que é algo que está na adrenalina, um ladrão, ele tem que entrar rápido e sair rápido. O que motivaria alguém a deixar os panos de linho lá? Amados, aqui nós começamos a ter uma noção de que essa simples deixada dos panos, dessas bandagens que sejam, já nos provam que realmente foi deixado para trás aquilo que prova que ele não está mais ali. João diz aqui no verso 5, todavia não entrou. E ele estava totalmente alarmado. Qualquer ideia sobre ressurreição, como veremos para frente, estava ausente na sua mente. Não passava para a ideia de João. O medo do desconhecido, algo terrível tinha acontecido no corpo do Senhor. Como Maria ficou perplexa. Isso impediu João, de certa forma, de entrar. João chegou primeiro, mas não entrou, como ele mesmo diz. Olhou lá para dentro, viu os panos em que Jesus tinha sido envolto, um tanto desarrumados, mas sem o corpo. O corpo de Cristo havia passado por uma nova existência. E enfrentamos o fato, ver algo assim faria qualquer um de nós tornar-se crente. Amados, João vê aquele cenário. Aquela pedra jogada. O selo rompido e os guardas, não tem mais guarda. Aí a hora que ele olha, os panos lá. Eu não sei quantos aqui já tiveram suas casas assaltadas.
Eu já tive, mais de uma vez. E quando você entra, você já começa a ver os vestígios do arrombamento, da entrada do ladrão. E a primeira coisa que vem é medo. Será que tem alguém aí dentro ainda? Onde será que estão? Será que já foram embora? O que levaram? Você é tomado por um medo. Você fica incerto naquela situação. Aí você começa a ver sinais de arrombamento, você começa a ver a depredação que eles causam, os bandidos, porque quando eles entram, geralmente eles estragam o sofá, defecam no chão, fazem várias outras coisas, né, essas pessoas. E você começa, então, a olhar, irmãos. Eu entendo aqui o sentimento de João, o medo de João, ali olhando aquela cena ali, talvez, e ainda somado, irmãos, com a falta de compreensão da ressurreição. Então, ele não está entendendo nada, João. João está aqui totalmente perplexo, como Maria Madalena saiu. E aí chega Pedro. Verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. É inteiramente compatível com a conduta de Pedro que estamos vendo aqui. Que ele agora, embora fosse ultrapassado por João, Pedro talvez ofegante, né, coitado? Uma vez que chega no sepulcro, amados, o homem que é conhecido como um homem impetuoso, ele se depara com João do lado de fora observando. Eu imagino Pedro, o que ele está fazendo ali? Entra logo lá para ver. Pedro já chega e já entra. Ele vê aquela situação, deixa João para trás, aquele que passou agora é colocado para trás, ele entra no sepulcro e ele mesmo constata. Entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. O que João meramente notou do lado de fora, Pedro olhou de perto, de dentro. Uma vez dentro ele observou, e é óbvio que ele viu muito mais que João, e também viu mais claramente. E o que ele viu era realmente maravilhoso. Aqui estavam as bandagens de linho, dispostas ali no chão, a faixa que estiver ao redor da sua cabeça, dobrada, colocada, onde Cristo deixou em algum lugar. Amados, quando João escreve que o medo nos atrapalha, realmente isso é verdade. Quando João escreve que o medo nos trava, a dúvida nos trava no andar da fé, a incerteza, a falta de confiança no Senhor, talvez te coloque só do lado de fora, vendo as maravilhosas bênçãos de Cristo. Talvez esse caráter duvidoso seu, talvez essas dúvidas inconstantes que você tenha, não te permita avançar e chegar mais perto. Nós temos que olhar, amados, para a coragem que a fé nos permite ter. E sabemos, amados, que a nossa caminhada cristã, ela é tida às vezes por bons começos, mas por péssimos fins. Quantos de nós conhecem pessoas que começaram bem e não estão mais no nosso meio? Por quê? Talvez o ceticismo, a dúvida tomou eles. E essa parte do texto me fez pensar que por mais que eu esteja ali, chegue primeiro, e por mais que eu já esteja realmente próximo de Cristo ou numa igreja, o que realmente significa? E principalmente quando eu leio Mateus capítulo 20, verso 16, sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Os irmãos devem estar recordados, aquele senhor que saiu para contratar e pegou um no começo do dia, depois pegou um no meio-dia, depois pegou um às 3 da tarde, e depois pegou outro já no final do expediente. E deu o mesmo pagamento para cada um deles. E aí, Cristo aplica da seguinte forma: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Me fez refletir isso. Porque ao descobrirmos que Pedro, ainda que menos apressado, é o primeiro a entrar no sepulcro, aprendemos disto que muitas pessoas, a quem mais foi dado no fim do que parecia no início, e de fato, às vezes muitos que estão cheios de fervor no início,
E quando vem o conflito, desistem, enquanto outros que pareciam ser morosos e indolentes assumem uma nova coragem quando se divisa o perigo. Amados, no Evangelho não se trata como você começa, mas sim como você se mantém, como você termina essa caminhada cristã. Não adianta nada, amados, nós começarmos com um fervor, começarmos com um ímpeto, e no meio do caminho esmorecer, esfriar, se ficar num estado morno, a ponto de Cristo querer nos vomitar. Que a nossa caminhada cristã, amados, seja uma constante, seja algo que nos alimente e nos coloque cada vez mais nesta corrida, a ponto de não esmorecer. Nós precisamos entender, amados, que estar próximo de Cristo é necessário um vigor espiritual, é necessário uma confiança sobre medida, e não dúvida, medo, incerteza. E João tem uma explicação para ele ficar do lado de fora e não entrar. Ele fica ali na incerteza. E que existe, e ele mesmo escreve essa diferença entre ele e Pedro. E às vezes, Deus não vai chamar para uma obra, e quando eu vejo Pedro, isso é o exemplo claro para mim. Uma pessoa que talvez seja teologicamente correta, mas seja covarde e medrosa. Deus às vezes vai pegar um filho seu com fé, talvez com uma teologia um pouco distorcida ainda, um pouco imperfeita, como esses homens, mas pela coragem que eles têm. E Pedro era um homem de coragem. Entrega a ele a responsabilidade de liderar os apóstolos e começar a sua igreja. Pedro é muito destacado em pontos negativos, correto, irmãos? Pedro é muito colocado como aquele que negou Jesus, né? Aquele que cortou a orelha do soldado Malco. Mas Pedro é o líder dos apóstolos. Pedro era um homem, talvez, eu não sei como você imagina Pedro, né? Um homem truncho, pescador, bruto, talvez muito esquentado, mas ele era um homem de coragem. Talvez se Pedro fosse seu pastor, você ia ter muitas ressalvas mentais contra ele. Mas ele era um homem de Deus. E ele entrou e viu e constatou de perto o ponto-chave para nós, que realmente aqueles panos estavam ali dispostos no chão. E isso é uma prova tremenda para nós de que Cristo ressurgiu dos mortos. Os últimos serão os primeiros, irmãos. Verso 7. Que mais que Pedro constatou, e agora juntamente com João? Não, perdão, Pedro, né? Ele está narrando Pedro aqui ainda. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado, num lugar à parte. Bonitinho. Que ladrão gente boa, hein? Chega na sua casa, entra lá, faz uma faxina, né? Passa produto no chão, arruma a sua cama e deixa lá o lençol dobradinho. Pode entrar mais vezes, ladrão, se for para fazer isso. E ainda me trazer uma prova de que realmente Cristo não está mais dentre os mortos. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos. Os fatos que são revelados já por si só são maravilhosos, irmãos. Sem ornamentos exegéticos. E talvez aqui o irmão esteja vendo, o ponto principal aqui da pregação hoje é trazer as constatações de João. Justamente para você ver como que é narrado aqui e constatado que Cristo ressuscitou. Então o que eles indicam é o seguinte: tudo no sepulcro estava bem organizado. O corpo do Senhor não mais estava ali, nenhum dos discípulos estivera ali para removê-lo, e nem algum inimigo visitar o túmulo a fim de pilhá-lo. Em qualquer desses casos, as bandagens não estariam ali. Se tanto os discípulos roubassem o corpo para embasar, né, a ressurreição de forma forçada, como também os próprios líderes judeus, eu acredito que seja até mais difícil os líderes judeus tirar o corpo de lá, porque aí justamente seria a prova para os discípulos, seria alimentar ainda mais a fé dos discípulos. A não ser que eles mostrassem o corpo, né?
mas enrolados num lugar à parte esses lençóis estavam. Esse lençol, né? Será que o Senhor, Ele próprio, teria removido as bandagens e a faixa da cabeça e providenciado para si uma vestimenta igual a que era usada pelos vivos e calma e majestosamente teria colocado tudo em ordem? No túmulo, pondo as bandagens aqui e ali, bem dobrada, enrolada num lugar à parte, e depois partido do túmulo gloriosamente vivo? A Bíblia não fala como isso ocorreu. Mas certamente Cristo saiu glorioso daquele lugar. Lucas 24, verso 12, diz que Pedro exprimiu uma reação ao ver isso. Veja Lucas 24, verso 12. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, mais uma vez, baixou, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Admirado. Verso 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Nesse momento, então, amados, João entra no túmulo. E a liderança de Pedro é notável. Talvez excessivo às vezes em suas expressões, mas um homem de coragem que certamente influencia outros ao seu redor. João, juntamente com Pedro, agora poderiam constatar de perto as provas da ressurreição. E Pedro e tanto João, mas João falando agora que entra, chega lá dentro, constata, viu e creu. O que ele viu? Exatamente o que Pedro tinha visto. O que ele creu? Que Jesus tinha de fato ressuscitado dentre os mortos e que ele era realmente o Messias, o Senhor da glória, o Filho de Deus, em seu sentido mais exaltado. Isso não é nada menos que a fé viva no ato de abraçar a verdade da ressurreição. Eles viram as coisas que o Senhor tinha arrumado de maneira que despertasse e fortalecesse a sua fé. Eu penso, amados, que Cristo poderia sumir com tudo lá, e realmente o corpo ter sumido não iria extinguir o fato de que ele ressuscitou. Mas Cristo é como uma mãe amorosa que ama os seus filhos, que preza, que alimenta, que cuida, que ensina a andar, que dá as primeiras instruções. E ao deixar aqueles pedaços de pano ali, ele sabia providencialmente que aquilo alimentaria a fé dos seus discípulos. Como o casamento em Caná, por que ele transformou a água em vinho? Vem lá na nota de João, irmãos, no versículo, para que a fé deles fossem aperfeiçoadas. Esses panos de linho foram deixados ali com um propósito, assim como a pedra foi removida, e assim Cristo reina gloriosamente, alimentando a minha fé, alimentando a sua fé, com pequenos detalhes, pequenas constatações, que de pequenas não tem nada, porque esses homens aqui passam a crer. Esses homens aqui começam a entender. E ele diz o porquê, olha só, o verso 9 nos permite afirmar que eles não entendiam os fatos da ressurreição. No verso 9, João diz, porque ainda não entendiam a Escritura. E aqui ele já fala de uma forma a abranger todos os discípulos. Não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. As Escrituras também começam a ter, então, para esses homens, um novo sentido. Anteriormente, as belas passagens, como o Salmo 16, verso 10 a 11, o Salmo 110, verso 1 a 4, o Salmo 118, verso 22 a 24, Isaías 53, passagens essas que fazem referência à ressurreição de Cristo, tinham pouco significado para esses judeus. Mas agora,
essas mesmas passagens estavam começando a assumir seu significado. Aqui parece quando eu descobri o calvinismo. Aí eu ficava na Bíblia, né? Nossa! Então é assim! Nossa, isso me fez buscar e a ter constatações. Eu imagino esses homens agora olhando para aquelas faixas, olhando para aquele lenço dobradinho ali, enrolado, que seja. E eles começaram. Ele falou que poderiam destruir aquele templo e ele ressurgiria em 3 dias. Ele falou. Aquele salmo, e as coisas começaram a brotar na mente desses homens. E a fé, ao mesmo tempo, pela palavra, fortalecida. A nossa fé é uma fé de constatação, irmãos. A nossa fé é uma fé de constatação nas Escrituras. Porque o que João fala que passou a entender não é os seus sentimentos apenas. O que eles passam a entender são agora as Escrituras. A base da nossa fé, a base da nossa motivação, a base do nosso temor deve ser as Escrituras. E essa está nos falando que Cristo deixou aquele túmulo vazio. Isso me alimenta a esperança de que se eu morrer crendo nele, ele me garante que eu estarei com ele. Ele me garante que eu não experimentarei da morte. E logo eu tenho uma vida vigorosa. Eu não temo aos homens, como cantaremos no Salmo 118. Não temo homem algum. Por quê? Pode acabar com o meu corpo, pois este corpo já está findado ao fracasso. Eu com Cristo receberei um novo corpo. Eu terei uma outra condição, porque Ele venceu a morte e me prova isso. Aonde? Na sua palavra. Porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que Ele ressurgisse dentre os mortos. E que sabemos, irmãos, que com frequência eles tinham ouvido dos lábios de Cristo o que ia acontecer com ele. E sendo agora advertidos pela visão de um estranho espetáculo, começam a pensar em Cristo como possuindo algo divino. Mesmo que estejam ainda longe de ter um claro e acurado conhecimento dele. João, pois, se acusa quando reconhece que a primeira vez que ele creu foi quando visualizou as provas da ressurreição de Cristo. Vocês percebem a sutileza do texto? João se acusando, porque ainda não entendiam a Escritura. Ele está se acusando de que a fé dele ainda era muito imperfeita. Ele escreve sobre si mesmo. Isso nos mostra a perfeição das Escrituras e da completa inspiração do Santo Espírito. Amados, João, pois, se acusa quando reconhece isso. E além disso, ele representa a sua culpa pessoal, bem como a dos seus irmãos, de uma forma ainda mais forte, acrescentando que não só tinham esquecido as palavras de Cristo, mas que não criam nas Escrituras. Pois essa ignorância ele atribuiu à deficiência da sua fé. E quantos de nós estamos ouvindo da palavra de Deus, culto após culto? Talvez você já esteja dormindo no seu lugar aí. Talvez você já esteja seu pensamento lá no seu trabalho. Ouvindo as Escrituras e não entendendo. Não entendendo. João, ele destaca isso não como um mérito para ele e para os seus irmãos, mas como algo não louvável. Porque Cristo já havia dito claramente que ressurgiria dos mortos. E Cristo mantém ensinando o seu povo, mas muitos de nós dormindo. Muitos de nós. Havendo uma fé tão ínfima, ou melhor, quase nenhuma fé. Tanto nós, quanto os discípulos, quanto as mulheres, é assustador que não tivessem tão grande zelo. E de fato não é possível que os sentimentos religiosos os levassem a buscar a Cristo. Portanto, alguma semente de fé, irmãos, mesmo perante essa imperfeição toda, ainda permanecia em seus corações. Porém, apagada por um tempo e de modo a não terem consciência
de possuir o que possuíam. E aqui vem uma exortação grandiosa para nós. Se aquelas mulheres, que também ainda não entendiam esses fatos da ressurreição, que tudo ainda estava em um processo de aperfeiçoamento da fé, se esses homens, se essas mulheres com essa fé tão imperfeita como está aqui, agiam daquela forma, e estão, talvez muito à frente do que nós hoje, com toda a Escritura e o cânon fechado, não esboçamos e não entendemos. Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de entendimento das Escrituras eu tenho? A sutileza do texto também nos leva a entender que a nossa fé flui do entendimento das Escrituras. O quanto que da palavra você entende, meu irmão. O quanto que da palavra você sai daqui do culto, anota os textos e continua meditando. Se eu chegar no próximo domingo, é que aqui fica fácil, né? Que é sequencial e expositivo. Né? Um livro só. Mas tem igrejas que pregam Filipenses, né? Pega lá um texto, daqui a pouco ele vai para Colossenses e vai. Se eu chegar para você e perguntar o que foi pregado domingo anterior, tem muita gente que nem sabe. Esquece. Se eu perguntar ao irmão o que eu falei quarta-feira passada, será que lembra? Será que entendeu? Porque você deveria apanhar esses textos, somado com a exposição que é dada, somado com aquilo que você está recebendo, e você se aprofundar, e isso alimentar a sua fé. Mas isso não é feito. Os puritanos, eu sempre digo aqui, pegavam a mensagem que era exposta na igreja e trabalhavam durante a semana nas suas famílias, falando sobre o texto que foi pregado, para entender e trazer entendimento para a sua casa. Eu estou vendo a luta das mães aqui na igreja, sai toda hora com o filho, vai para lá. Você está cuidando espiritualmente da sua casa? A sua esposa que está perdendo os cultos? Ou você está deixando ela definhar? Não se esqueça que Cristo morreu pela sua igreja. A imperfeição. João destaca essa imperfeição. Mas também nos serve para clamarmos a Deus por um aperfeiçoamento. Os discípulos devem ser situados quase abaixo da infância, pois são ignorantes quanto à ressurreição de Cristo. E isso é um pilar da nossa fé, irmãos. Nós estamos falando de cristãos que não entendiam a ressurreição de Cristo. Então, uma fé, digamos que muito ínfima, irmãos, muito pequena. E não obstante, o Senhor nos nutre. Como eu disse, como uma mãe nutre os seus outros filhos. E anteriormente se assemelham a crianças e fazem bem pouco progresso. Mas a morte de Cristo os converter em pessoas ainda mais formadas, ainda trouxe o entendimento. Oh, amados, Cristo agiu justamente como Paulo diz em Gálatas, capítulo 4, verso 19: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amados, um desejo sincero de qualquer pastor é que você deixe de ser menino, é que você deixe de ser criança, porque esse é o sentimento de Cristo para todos nós. Que avancemos em maturidade, que avancemos em entendimento, que não sejamos inconstantes para lá e para cá. E o que Cristo está fazendo aqui, deixando esses panos para trás? Fortalecendo a fé dos seus discípulos. E verso 10 e último: tornaram, pois, os discípulos para casa. É possível ainda, amados, vão dizer alguns teólogos, que a mente desses homens ainda estavam, né, em um grande êxtase, né? Mas um êxtase no sentido de as ideias brotando, os textos bíblicos brotando para eles, não, é isso e tal, enquanto regressavam para casa. Porque ainda que João diga que criam, contudo sua fé ainda não era uma fé totalmente aperfeiçoada, mas era apenas algumas confusas reminiscências do milagre que assemelhavam-se em um entendimento raso, talvez.
E até que ela fosse mais plenamente confirmada e de fato uma fé forte, não poderia ser produzida meramente pela visão do que tiveram. Além disso, Cristo não se apresentou à visão deles até que estivessem mais plenamente fortalecidos de sua estupidez carnal. E vocês percebem que Cristo só vai se apresentar posteriormente a tudo isso. Poderia já ter vindo lá com o corpo glorificado, apresentado a eles, mas não. Ele tem aquele mesmo cuidado que vimos no capítulo 17, quando ele disse no capítulo 16, verso 12, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando a palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa estrutura, é em todos os sentidos. E talvez muitas coisas da fé cristã você não entenda agora porque você não esteja preparado ainda para isso. Você tenha que entender outras coisas, assimilar outras coisas, para que depois você receba um outro tipo de alimento. É o que Paulo diz aos Coríntios. Vocês ainda são crianças. Tem que comer papinha, né? Papinha. Então, até uma criança, né? Quem tem bebê sabe, vai desenvolvendo, depois que vem um alimento sólido, né? Cristo conhece a nossa estrutura. Ele sabe qual a medida, e por mais que eu esteja falando aqui, eu posso falar do que for, o entendimento só vai vir mediante a ação graciosa do Santo Espírito. E conforme a nossa estrutura. E isso então deve colocar eu e você em oração e clamor para que haja esse aperfeiçoamento, como houve nos discípulos. E esse clímax chegou. E no coração de João havia então alegria. E isso ou logo será a verdade também no coração de Pedro. E ele próprio testifica isso em suas cartas, 1 Pedro 1,3. Então os dois, cada um volta ao lugar que estava alojado. No lar de João, há alguém que deve ter se alegrado muitíssimo ao ouvir sobre esse fato. E esse alguém era a Maria, a tia de João, mãe de Jesus. Amados, por quê? Estão lembrados na cruz? Quem que era o filho dela agora? Quem tinha que cuidar dela? João. Ele volta para casa. Qual será a mensagem? Abriu a porta, qual que é a mensagem? Cristo vive. Cristo vive. Cristo ressuscitou, irmãos. E essa é a mensagem do dia do Senhor. Essa é a alegria. Essa é a constatação para nós. Que nós, irmãos, venhamos a ter certeza da nossa fé em Cristo. Cristo não é somente aquele que morreu. Cristo é aquele que morreu sem pecado, ressurgiu ao terceiro dia e está exaltado à destra de Deus Pai. A nossa fé precisa caminhar condizente com isso que professamos, irmãos. E crer na ressurreição é ter coragem. Crer na ressurreição é você realmente ser aperfeiçoado nisto. Amém? Que venhamos a crescer, meus amados, nesse ano de 2023. Que a sua oração seja voltada para esse aperfeiçoamento da sua fé. Amém?